Salão de casamento luxuoso. A noiva desce as escadas com o rosto em lágrimas. O noivo, de expressão fria, segura o buquê sem emoção. 3 anos atrás, ela o odiava. Agora, daria a vida por ele. Mas quem poderia amar um homem que se casou por contrato? Como um casamento sem amor virou a maior história de amor da vida dela. Curta e comente. Você acredita que o amor pode nascer de um casamento forçado? O espelho refletia um rosto que Helena Vasconcelos não reconhecia mais. Aos 24 anos, sempre foi acostumada ao luxo da mansão familiar, às joias herdadas da avó, aos vestidos importados que enchiam seu closet. Mas naquela manhã de segunda-feira, enquanto penteava os cabelos castanhos que caíam em ondas suaves pelos ombros, algo no ar parecia diferente. O silêncio da casa soava pesado, carregado de uma tensão que ela não conseguia decifrar. Desceu as escadas de mármore italiano, seus pés descalços tocando o piso frio. O aroma do café recém-passado misturava-se com o perfume das rosas brancas que decoravam o hall de entrada. Tudo parecia normal, mas Helena sentia um aperto no peito, como se pressentisse que aquele seria o último dia de sua vida como conhecia. Alberto Vasconcelos estava sentado na cabeceira da mesa de jantar, mas não tocara no desjejum. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto folheava documentos espalhados ao lado do prato de porcelana. O homem que sempre irradiara confiança e poder agora parecia encolhido, os ombros curvados sob o peso de algum fardo invisível. Seus olhos, antes penetrantes e seguros, evitavam o olhar da filha. "Bom dia, papai." Helena beijou-lhe a testa, notando o suor frio que cobria sua pele. "Você não dormiu bem? Está pálido." Alberto engoliu em seco, fechando bruscamente os papéis. "Sente-se, Helena. Precisamos conversar." O tom grave na voz do pai fez o estômago dela se contrair. Helena puxou a cadeira ao lado dele, suas mãos instintivamente buscando a xícara de café para disfarçar o nervosismo. O líquido quente escorreu pela garganta, mas não conseguiu aquecer o frio que começava a se espalhar por seu corpo. "A empresa está falindo, Helena." As palavras saíram como um golpe certeiro. "Perdemos 3 contratos na semana passada. Os bancos estão cobrando os empréstimos. Em 2 meses não teremos mais nada." O mundo ao redor de Helena pareceu desabar. A construtora Vasconcelos era mais que uma empresa. Era o legado de 3 gerações, o orgulho da família, a base de tudo que conheciam. Era impossível. Simplesmente impossível. "Mas papai, como assim? Semana passada você disse que os negócios estavam indo bem, que o projeto do centro comercial estava aprovado." Sua voz saía trêmula, como a de uma criança perdida. "Eu menti." Alberto baixou a cabeça, incapaz de encarar os olhos da filha. "O projeto foi cancelado. Os investidores desistiram. Descobriram irregularidades nos documentos. Papelada que eu assinei anos atrás, sem saber que eram fraudulentas. Agora querem minha cabeça." Helena sentiu as pernas falharem, mesmo estando sentada. O homem à sua frente, que sempre fora seu herói, seu exemplo de integridade, acabara de confessar estar envolvido em corrupção. As lágrimas arderam em seus olhos, mas ela lutou para contê-las. "Existe uma saída." Alberto ergueu o olhar e Helena viu ali uma mistura de esperança e desespero. "Rafael Duarte. Você se lembra dele, não é? Filho do dono da Duarte Investimentos." Helena franziu a testa. Lembrava-se vagamente de um homem alto, de ombros largos e expressão séria, que aparecia ocasionalmente em eventos sociais. Sempre impecavelmente vestido, sempre sozinho, sempre cercado por uma aura de frieza que mantinha todos à distância. "Ele ofereceu-se para quitar todas as nossas dívidas, refinanciar a empresa e ainda investir na expansão dos negócios." Alberto pausou, suas mãos tremendo visivelmente agora. "Mas há uma condição."
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sabia, por instinto, que qualquer coisa que viesse a seguir mudaria sua vida para sempre. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que o pai conseguia ouvi-lo. Ele quer se casar com você. As palavras ecoaram pela sala de jantar como um tiro. Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto. Suas mãos gelaram instantaneamente. Durante longos segundos, nenhum som saiu de sua garganta. Você está brincando. Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Papai, me diga que você está brincando. Helena, Não! Ela se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o piso. Você não pode estar falando sério. Casar com um homem que mal conheço, por dinheiro, que diferença isso tem de me vender? Alberto também se levantou, tentando alcançar as mãos da filha, mas ela recuou como se o toque queimasse. Não é assim, minha filha. Rafael é um homem respeitado, bem-sucedido. Você teria uma vida confortável, segura. Eu já tenho uma vida confortável. Helena gritou, as lágrimas finalmente escorrendo livres por seu rosto. Eu não amo esse homem, papai. Nem sequer o conheço. Como pode me pedir isso? Porque não há outra opção. A voz de Alberto também se elevou, carregada de desespero. Você acha que eu quero isso? Você acha que é fácil para um pai entregar sua filha única dessa forma? Mas se não fizermos isso, perderemos tudo. Tudo, Helena. E não apenas isso. Ele parou abruptamente, como se tivesse dito demais. O que mais? Helena enxugou as lágrimas com as costas da mão, a voz agora perigosamente baixa. O que você não está me contando? Alberto voltou a se sentar, enterrando o rosto nas mãos. Quando falou novamente, sua voz era apenas um sussurro quebrado. Se não aceitarmos a proposta de Rafael, ele vai expor todas as irregularidades que descobriu na empresa. Eu vou ser preso, Helena, e você vai perder não apenas nossa casa, nosso dinheiro, mas também sua reputação, seu nome, seu futuro. O mundo de Helena desmoronou completamente naquele instante. Ela se segurou na mesa de jantar para não cair, sentindo uma tontura avassaladora. O homem à sua frente não era mais seu pai protetor. Era um estranho desesperado, disposto a sacrificar sua própria filha para salvar a própria pele. Então é isso. Sua voz saía cortante como uma lâmina. Case com ele ou perca tudo. Helena, por favor, responda! Ela bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras tilintarem. É isso que você está me dizendo? Casa com um homem que não ama ou vê sua família destruída? Alberto assentiu lentamente, como um homem derrotado. Helena ficou em silêncio por longos minutos, o peito subindo e descendo rapidamente. Olhou ao redor da sala que conhecia desde criança, cada quadro, cada móvel, cada objeto carregado de memórias de uma família que pensava conhecer. Agora tudo parecia falso. Uma fachada construída sobre mentiras e corrupção. Quando? Sua pergunta veio baixa, resignada. Em 2 semanas. 2 semanas? Helena riu amargamente. Nem ao menos me dá tempo para me preparar psicologicamente para arruinar minha própria vida? Rafael quer que seja rápido, discreto, apenas as formalidades necessárias. Helena assentiu lentamente, uma calma estranha tomando conta dela. Era a calma que vem antes da tempestade, a aceitação que surge quando não há mais para onde correr. Está bem, papai. Ela se dirigiu à porta, parando apenas para olhar para trás uma última vez. Eu vou me casar com Rafael Duarte. Vou salvar nossa família e preservar nosso nome. Mas quero que você saiba uma coisa. Alberto ergueu os olhos esperançoso. Eu jamais vou perdoá-lo por isso, e juro pela memória da mamãe que nunca, nunca vou amar esse homem. Ele pode comprar meu nome, meu corpo, minha presença, mas meu coração vai pertencer para sempre ao ódio que sinto neste momento. Helena saiu da sala deixando Alberto sozinho com o peso de suas decisões.
Subiu as escadas correndo, trancou-se no quarto e finalmente permitiu que toda a dor explodisse em soluços desesperados. Em 2 semanas, seria a senhora Rafael Duarte. Em 2 semanas, sua vida de liberdade e sonhos chegaria ao fim. Em 2 semanas, tornar-se-ia prisioneira de um casamento sem amor, vítima de um contrato que selaria não apenas o destino de sua família, mas também o de seu próprio coração. A mansão Duarte se erguia imponente contra o céu cinzento da tarde, suas janelas enormes, refletindo as nuvens pesadas que ameaçavam chuva. Helena observava a propriedade do banco de couro do carro, suas mãos entrelaçadas no colo para disfarçar o tremor. 3 dias haviam se passado desde o casamento, 3 dias de um silêncio ensurdecedor que parecia ecoar pelos corredores daquela casa que agora deveria chamar de lar. O motorista abriu a porta para ela e Helena desceu lentamente, seus saltos altos tocando a pedra portuguesa do piso. O vestido azul marinho que escolhera abraçava suas curvas de forma elegante, mas ela se sentia como uma intrusa vestida com roupas emprestadas. Cada passo em direção à porta principal soava como uma caminhada para o cadafalso. Rafael estava na biblioteca quando ela entrou, debruçado sobre uma mesa repleta de documentos. Nem sequer ergueu os olhos quando ouviu seus passos no tapete persa. Helena parou na soleira da porta, observando-o em silêncio. Aos 35 anos, ele possuía uma beleza masculina que era impossível ignorar. Mandíbula angular, cabelos negros penteados com precisão militar, ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno cinza escuro. Mas era sua expressão que a desconcertava. Fria, calculista, completamente indiferente à presença dela. Como foi o almoço com seu pai? A pergunta veio sem que ele tirasse os olhos dos papéis, sua voz grave ecoando pela biblioteca silenciosa. Helena engoliu em seco. Fazia 3 dias que eram casados, e essa era uma das poucas frases que haviam trocado. Durante o almoço, Alberto tentara agir como se nada tivesse acontecido, como se a filha não tivesse sido sacrificada para salvar seus negócios. Ela mal conseguira engolir a comida. Foi adequado. Sua resposta saiu mais fria do que pretendia. Finalmente, Rafael ergueu o olhar. Seus olhos eram de um azul tão intenso que chegava a ser perturbador, como gelo que queima. Por um breve momento, seus olhares se encontraram, e Helena sentiu algo estranho percorrer sua espinha. Não era medo, nem raiva. Era algo mais complexo, uma mistura de curiosidade e desafio que ela não conseguia decifrar. Jantar é às 8. Ele voltou a focar nos documentos. Marina, a governanta, já foi instruída sobre suas preferências alimentares. Como você sabe minhas preferências? Helena cruzou os braços, uma pontada de irritação surgindo em sua voz. Fiz minha pesquisa. Rafael virou uma página com movimentos precisos. Você é alérgica a frutos do mar, prefere carnes mal passadas, detesta coentro e tem uma queda por sobremesas com chocolate belga. Está satisfeita? A frieza na resposta a atingiu como um tapa. Helena sentiu o sangue subir ao rosto. Parte raiva, parte algo que não conseguia nomear. Como ele ousava conhecer detalhes tão íntimos sobre ela quando nem sequer se dava ao trabalho de olhá-la quando falavam? Satisfeita? Helena riu sem humor. Isso é o que eu deveria estar? Satisfeita por ter sido comprada como uma mercadoria? Satisfeita por ter minha vida inteira planejada por um estranho que nem ao menos finge se importar comigo? Dessa vez, Rafael parou completamente o que estava fazendo. Lentamente, reclinou-se na cadeira de couro e a observou com aqueles olhos penetrantes. O silêncio se estendeu por longos segundos, carregado de uma tensão elétrica que fazia o ar parecer mais denso. Você preferiria que eu fingisse? Sua pergunta veio baixa, quase sussurrada.
Preferiria que eu mentisse sobre sentimentos que não tenho? Que fizesse declarações românticas vazias para facilitar sua digestão dessa situação? Helena sentiu as palavras como punhaladas. A brutalidade honesta dele era pior que qualquer mentira piedosa. Eu preferiria não estar aqui. Sua voz saiu embargada, mas ela se forçou a manter a cabeça erguida. Preferiria que você tivesse escolhido qualquer outra forma de resolver os problemas do meu pai. Preferiria que minha própria família não me tivesse vendido como se eu fosse gado. Algo mudou na expressão de Rafael. Por uma fração de segundo, Helena viu um lampejo de culpa, arrependimento. Mas a máscara fria voltou tão rapidamente que ela duvidou ter visto alguma coisa. Suas coisas já foram transferidas para o quarto principal. Rafael voltou aos documentos, mas Helena notou que suas mãos não se moviam mais com a mesma fluidez de antes. Você tem liberdade total para redecorá-lo conforme seu gosto. O quarto principal? Helena franziu a testa. E você? Onde vai dormir? Tenho meu próprio quarto no andar superior. Ele não ergueu os olhos. Não se preocupe, não vou incomodá-la com minha presença mais do que necessário. A declaração deveria ter trazido alívio, mas Helena sentiu algo parecido com decepção. A ideia de que seu próprio marido a considerava tão repulsiva que nem sequer dividia o quarto com ela era mais humilhante do que imaginara. Que considerado da sua parte! O sarcasmo pingava de suas palavras. Rafael finalmente a encarou novamente, e dessa vez Helena viu irritação em seus olhos. O que exatamente você esperava, Helena? Uma lua de mel apaixonada? Declarações de amor eterno? Nós dois sabemos exatamente o que é esse casamento. Não há necessidade de fingirmos o contrário. Você está certo. Helena endireitou os ombros, sua voz ganhando uma firmeza que não sentia. Somos dois estranhos, presos em um contrato. Mas isso não significa que precisemos ser hostis um com o outro. Hostis? Rafael arqueou uma sobrancelha. Eu não sou hostil, Helena. Sou prático. Hostilidade implica emoção, e emoções complicam arranjos de negócios. É isso que eu sou para você? Um arranjo de negócios? Não é isso que sou para você? A pergunta voltou como uma bumerangue, carregada de uma ironia amarga. Helena abriu a boca para responder, mas as palavras se perderam. Ele tinha razão, e ambos sabiam disso. Para ela, Rafael Duarte era o homem que comprara sua liberdade, que a transformara em prisioneira de sua própria vida. Não era exatamente uma base sólida para construir qualquer tipo de relacionamento. O som da chuva começando a bater nas janelas preencheu o silêncio constrangedor entre eles. Helena observou as gotas escorrendo pelo vidro, cada uma traçando um caminho diferente, algumas se unindo, outras seguindo sozinhas até desaparecer. Parecia uma metáfora cruel para sua situação atual. Marina preparou chá na sala de estar. Rafael fechou uma pasta e se levantou, alisando o paletó. Você deve estar cansada da mudança. Era a primeira demonstração de consideração que ele mostrava desde o casamento, e Helena se pegou estudando seu rosto em busca de pistas sobre suas motivações. Mas Rafael Duarte era um livro fechado, suas expressões controladas com a precisão de um ator experiente. Obrigada. Ela hesitou por um momento. Rafael, posso perguntar por que você aceitou essa arranjo? Ele parou na porta, as costas voltadas para ela. Por longos segundos, Helena pensou que ele simplesmente sairia sem responder. Quando finalmente falou, sua voz estava ainda mais baixa que o usual. Porque às vezes é necessário fazer sacrifícios pelo bem maior. Sacrifícios? Helena sentiu uma pontada de raiva. Eu sou um sacrifício para você? Rafael virou-se lentamente, e pela primeira vez desde que se conheceram, Helena viu algo além de frieza em seus olhos. Havia dor ali,
uma dor profunda e antiga que ele tentava esconder atrás da máscara de indiferença. Nós dois somos sacrifícios, Helena. A diferença é que eu escolhi fazer o meu. Com essas palavras enigmáticas, ele saiu da biblioteca, deixando Helena sozinha com o eco da chuva e 1 milhão de perguntas que não tinha coragem de fazer. Mais tarde, naquela noite, após um jantar silencioso, onde trocaram apenas as cortesias necessárias, Helena se encontrou sozinha no quarto principal. Era uma suíte luxuosa, decorada em tons de azul e dourado, com uma cama king size que parecia grande demais para uma pessoa só. As janelas davam para o jardim dos fundos, onde conseguia ver as luzes do escritório de Rafael ainda acesas no andar superior. Helena se aproximou da janela, observando a silhueta dele se movendo atrás das cortinas translúcidas. Mesmo à distância, conseguia perceber a tensão em seus ombros, a forma como passava as mãos pelos cabelos quando estava concentrado. Havia algo hipnótico naqueles movimentos, algo que despertava uma curiosidade que ela não queria sentir. Quem era realmente Rafael Duarte? Por que um homem aparentemente bem-sucedido e atraente havia escolhido se casar com uma mulher que claramente o desprezava? E por que, apesar de toda a frieza e distanciamento, ela sentia que havia camadas e camadas de segredos escondidos atrás daqueles olhos azuis impossíveis? Pela primeira vez desde o casamento, Helena se pegou querendo saber as respostas. Isso a assustava mais do que qualquer hostilidade declarada. 2 semanas haviam se passado desde que Helena se mudara para a mansão Duarte, e a rotina fria estabelecida entre eles começava a sufocá-la como uma camisa de força invisível. Todas as manhãs, acordava sozinha no quarto principal, tomava café sozinha na sala de jantar e passava os dias vagando pelos cômodos luxuosos como um fantasma elegantemente vestido. Rafael saía cedo para o escritório e voltava tarde, sempre com uma pilha de documentos sob o braço e aquela expressão impenetrável estampada no rosto. Naquela quinta-feira, porém, algo dentro de Helena simplesmente explodiu. Estava na varanda dos fundos, observando os jardineiros cuidarem das roseiras, quando ouviu o barulho familiar do carro de Rafael entrando na garagem. Eram apenas 6:45, mais cedo que o usual. Helena sentiu algo estranho se mexer em seu estômago, uma mistura de ansiedade e expectativa. Balançou a cabeça, irritada consigo mesma. Não havia motivo para se importar com os horários dele. Mas quando Rafael entrou na casa, em vez de subir diretamente para o escritório, como sempre fazia, dirigiu-se à cozinha. Helena conseguia ouvi-lo conversando com Marina sobre o jantar, sua voz grave ecoando pelos corredores. Havia algo diferente em seu tom, menos formal, quase humano. A curiosidade a dominou. Silenciosamente, desceu as escadas e se aproximou da porta da cozinha, escondendo-se atrás da parede para ouvir. Receita da minha avó italiana, Marina estava dizendo com sua voz carinhosa. Massa fresca com molho de tomate e manjericão do jardim. A senhora Helena vai adorar. Ela gosta de comida italiana? A pergunta de Rafael veio carregada de um interesse genuíno que Helena nunca ouvira antes. Ah, senhor Rafael, a menina mal come desde que chegou aqui. Fica cutucando a comida no prato como um passarinho triste. Precisa cuidar melhor dela. Helena sentiu o rosto esquentar. Era humilhante saber que até mesmo os empregados percebiam sua infelicidade. Ela não é responsabilidade minha, Marina. A frieza familiar voltou à voz de Rafael. Desde que esteja bem alimentada e confortável, é tudo que posso oferecer. Com o perdão da ousadia, senhor, mas essa menina não precisa de conforto. Precisa de atenção. Fica aí sozinha o dia inteiro, como uma princesa presa numa torre.
O silêncio que se seguiu foi tão longo que Helena se perguntou se Rafael havia saído da cozinha. Quando ele finalmente respondeu, sua voz estava mais baixa, quase pensativa. Às vezes as torres são necessárias, Marina, para proteger tanto a princesa quanto o dragão. Helena franziu a testa. Dragão? Que diabos ele queria dizer com isso? Senhor Rafael... Marina começou, mas Helena ouviu passos se aproximando da porta. Rapidamente correu de volta para a varanda, fingindo estar absorta na contemplação do jardim. Minutos depois, Rafael apareceu na varanda, ainda usando o terno do trabalho, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Helena notou pela primeira vez que seus antebraços eram cobertos por pelos escuros e músculos definidos. Rapidamente desviou o olhar, irritada por ter reparado em tal detalhe. Marina disse que você mal tem comido. Sua afirmação veio sem preâmbulos, direta como sempre. Helena manteve o olhar fixo nas rosas. Não sabia que meus hábitos alimentares eram monitorados. Não são, mas você está perdendo peso. E isso te incomoda? Helena finalmente se virou para encará-lo, cruzando os braços. Tem medo que sua aquisição perca o valor? Algo perigoso cintilou nos olhos dele. Rafael deu 2 passos em sua direção, diminuindo a distância entre eles, de forma que Helena conseguia sentir o aroma de sua loção pós-barba, misturado com algo puramente masculino que fazia seu estômago se contrair de forma desconcertante. Cuidado, Helena! Sua voz saiu baixa, quase um rosnado. Você pode me culpar por muitas coisas, mas não me confunda com alguém que não se importa com seu bem-estar. Não. Helena riu amargamente, a raiva finalmente encontrando uma saída. Então me explique, Rafael. Explique como um homem que se importa com meu bem-estar me compra como se eu fosse uma propriedade. Explique como alguém que se preocupa comigo me trata como se eu fosse invisível na minha própria casa. Esta não é sua casa. A resposta explodiu dele com uma violência que os surpreendeu a ambos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa, o sangue drenando de seu rosto. Rafael também pareceu chocado com a própria reação, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Helena, eu... Ele começou, mas ela o interrompeu. Você está certo. Sua voz saiu fria, controlada. Esta não é minha casa. Eu sou apenas uma hóspede permanente. Uma hóspede que você foi forçado a aceitar como parte de um negócio mal feito. Não foi assim. Não? Helena deu um passo à frente, seus olhos brilhando de raiva contida. Então me diga, Rafael, me diga exatamente como foi. Porque há 2 semanas eu estou tentando entender por que um homem aparentemente inteligente e bem-sucedido escolheria se casar com uma mulher que claramente não quer estar aqui. Rafael a encarou por longos segundos, travando uma batalha interna que Helena conseguia ver refletida em seus olhos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma amargura que ela nunca ouvira antes. Você quer saber a verdade? A verdade é que eu também não queria estar aqui. As palavras atingiram Helena como socos no estômago. O quê? Você acha que eu sonhava em me casar com uma mulher que me odeia? Que planejava minha vida conjugal baseada em contratos de negócios e conveniência financeira? Rafael soltou uma risada sem humor. Eu tinha outros planos, Helena. Planos que foram destruídos muito antes de você aparecer na minha vida. Que planos? Helena sentiu sua raiva dar lugar a uma curiosidade ardente. Rafael virou-se para a balaustrada da varanda, apoiando as mãos no mármore frio. Durante longos minutos, permaneceu em silêncio, olhando para o jardim que escurecia com a chegada da noite. Eu era noivo. As palavras saíram baixas, carregadas de dor. Há 5 anos íamos nos casar no verão. Helena sentiu o coração disparar.
Essa era a primeira informação pessoal que Rafael compartilhava com ela, e a vulnerabilidade em sua voz a desarmar completamente. O que aconteceu? Ela morreu. A simplicidade brutal da resposta fez Helena ofegar. Acidente de carro, uma semana antes do casamento. Rafael, eu... Helena estendeu instintivamente a mão em direção a ele, mas parou a meio caminho. Eu sinto muito. Juro que nunca me casaria novamente. Rafael continuou, como se ela não tivesse falado. Jurei que nenhuma mulher teria que carregar o peso de competir com um fantasma. Que nenhuma mulher seria forçada a aceitar os destroços de um homem que enterrara seu coração junto com sua noiva. A revelação caiu sobre Helena como uma avalanche. Tudo começava a fazer sentido. A frieza, o distanciamento, a insistência em manter o casamento deles em termos puramente práticos. Rafael não estava sendo cruel, estava se protegendo, e protegendo a ela também à sua própria maneira distorcida. Então por quê? Sua pergunta saiu sussurrada. Por que aceitou se casar comigo? Rafael se virou para ela, e pela primeira vez, Helena viu sua máscara de controle completamente despedaçada. Havia dor em seus olhos, mas também algo mais, algo que parecia perigosamente com desesperança. Porque às vezes, somos forçados a quebrar nossos próprios juramentos. Ele deu um passo em direção a ela, e Helena notou que suas mãos tremiam imperceptivelmente. Porque às vezes as circunstâncias nos obrigam a fazer escolhas que vão contra tudo em que acreditamos. Que circunstâncias? Helena sentiu que estava chegando perto de algo importante, algo que finalmente explicaria toda a situação em que se encontravam. Mas Rafael balançou a cabeça, a máscara de frieza voltando ao lugar, como uma cortina que se fecha. Isso não importa mais. Ele recuou, criando distância física entre eles novamente. O que importa é que ambos estamos presos nesta situação. Podemos torná-la suportável ou podemos torná-la um inferno. A escolha é nossa. Suportável. Helena sentiu a frustração voltando com força total. Você acha que eu quero que meu casamento seja apenas suportável? E o que você quer, Helena? A pergunta veio carregada de uma intensidade que a pegou desprevenida. Você quer que eu minta sobre meus sentimentos? Que eu finja uma paixão que não sinto? Que eu transforme nossa situação em uma farsa romântica para facilitar sua digestão dos fatos? Eu quero... Helena parou, lutando para encontrar as palavras certas. Eu quero que você pare de me tratar como se eu fosse um móvel caro que você foi obrigado a aceitar em sua casa. Eu nunca... Sim, você trata. Helena explodiu, toda a frustração das últimas semanas finalmente encontrando uma saída. Você me cumprimenta como se eu fosse uma funcionária. Você pergunta sobre meu dia como se estivesse checando se a mobília está em ordem. Você age como se eu fosse uma inconveniência que deve ser tolerada. Porque é exatamente isso que você é. A resposta de Rafael veio como um rugido, fazendo Helena recuar instintivamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de choque mútuo. Rafael passou as mãos pelo rosto, claramente arrependido da explosão, mas as palavras já haviam sido ditas. Helena, eu não quis dizer... Não. Helena ergueu a mão interrompendo-o. Sua voz estava estranhamente calma agora, como se uma tempestade interna tivesse passado, deixando apenas destroços. Você foi honesto, finalmente. Eu sou uma inconveniência que deve ser tolerada. Não é assim, é exatamente assim. Helena o encarou diretamente nos olhos. E sabe de uma coisa, Rafael? Você também é uma inconveniência para mim. Você é o homem que destruiu minha liberdade, que me transformou em prisioneira de um casamento sem amor, que me força a viver como uma estranha em minha própria vida. Rafael engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Mas há uma diferença entre nós dois, Helena continuou, sua voz ganhando força. Eu posso ser uma inconveniência,
mas pelo menos eu sou uma inconveniência honesta. Eu não finjo que nossa situação é aceitável. Eu não me escondo atrás de formalidades e frieza para evitar lidar com a realidade. Helena, não terminei. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Você quer saber o que eu realmente quero? Eu quero que você pare de agir como se fosse um mártir nesta situação. Nós dois fomos forçados a isso, mas você escolheu aceitar. Então, assuma a responsabilidade por sua escolha e pare de me culpar por ela. Os olhos de Rafael se estreitaram perigosamente. Você não sabe do que está falando. Então me explique! Helena praticamente gritou. Me diga por que você realmente aceitou se casar comigo. Me diga que circunstâncias misteriosas o forçaram a quebrar seu juramento sagrado. Pare de falar por enigmas e seja honesto comigo. Por um momento, Helena pensou que ele finalmente cederia. Finalmente diria a verdade que estava escondendo. Viu a luta interna refletida em seus olhos. A batalha entre o desejo de confessar e a necessidade de proteger qualquer segredo que guardava. Mas então Rafael recuou, a máscara fria voltando ao lugar mais uma vez. Algumas verdades são perigosas demais para serem compartilhadas. Sua voz estava de volta ao tom formal e distante. Boa noite, Helena. Ele se virou para sair, mas Helena não conseguiu deixá-lo ir. Não dessa vez. Rafael, espere. Ele parou na soleira da porta, mas não se virou. Eu posso não entender suas motivações, mas entendo sua dor. Helena disse suavemente, e quero que saiba que eu não sou sua inimiga. Posso ser uma inconveniência, mas não preciso ser uma fonte adicional de sofrimento. Rafael permaneceu imóvel por longos segundos. Quando finalmente falou, sua voz estava tão baixa que Helena mal conseguiu ouvir. Você já é, Helena. Simplesmente por existir, você já é. Com essas palavras enigmáticas e dolorosas, ele desapareceu no interior da casa, deixando Helena sozinha na varanda, com um coração disparado e mais perguntas do que respostas. A semana seguinte passou em uma névoa de silêncios carregados e olhares furtivos. Após o confronto na varanda, Helena e Rafael haviam estabelecido uma trégua silenciosa. Não exatamente cordial, mas menos hostil. Eles se cumprimentavam nas refeições, trocavam comentários sobre o clima, mantinham as aparências de um casal civilizado. Mas por baixo da superfície polida, Helena sentia uma corrente elétrica constante, como se o ar ao redor de Rafael estivesse perpetuamente carregado. Naquela sexta-feira à noite, porém, tudo mudaria. O evento de gala da Associação dos Empresários era um dos mais importantes do calendário social da cidade. Helena passou horas se preparando, escolhendo um vestido de seda azul meia-noite que realçava a cor de seus olhos e abraçava suas curvas de forma impecável. Os cabelos foram presos em um coque elegante, deixando o pescoço descoberto para destacar o colar de pérolas que havia sido da avó. Quando desceu as escadas, encontrou Rafael esperando-a no hall, impecável em um smoking preto. Por um breve momento, seus olhares se encontraram, e Helena viu algo passar pelos olhos dele. Uma apreciação rápida, quase imperceptível, que fez seu coração acelerar. Mas a expressão desapareceu tão rapidamente que ela duvidou ter visto alguma coisa. Está pronta? Sua pergunta veio formal, distante. Sim. Helena pegou a bolsa de mão, evitando olhá-lo diretamente. O salão do hotel estava deslumbrante, decorado com flores brancas e cristais que refletiam a luz dos lustres monumentais. Helena reconheceu muitos rostos familiares, empresários, políticos, socialites que frequentavam o mesmo círculo há anos. Mas desta vez, ela não estava ali como Helena Vasconcelos, a filha solteira do magnata da construção. Era a senhora Duarte, esposa de um dos homens mais poderosos da cidade.
Rafael mantinha a mão pousada levemente em suas costas enquanto circulavam pelo salão, cumprimentando conhecidos e sendo apresentados a outros casais. Para qualquer observador externo, pareciam o casal perfeito. Ele, imponente e seguro. Ela, elegante e graciosa. Mas Helena sentia a tensão irradiando do corpo dele, a forma como seus músculos se contraíam sempre que alguém se dirigia a ela com familiaridade excessiva. Foi durante o coquetel que tudo começou a desandar. Helena estava sozinha próxima ao bar. Rafael havia se afastado para conversar com alguns investidores, quando ouviu risadas vindas de um grupo de mulheres a alguns metros de distância. Reconheceu imediatamente Carmen Silveira e Beatriz Montenegro, duas socialites conhecidas por suas línguas afiadas e falta de filtro. Pobre menina, Carmen estava dizendo, sua voz carregada de falsa piedade. Imagine ter que se casar com um homem por dinheiro. É quase medieval, não acham? Bem, Beatriz respondeu, tomando um gole de champanhe. Pelo menos ela pescou um peixe grande. Rafael Duarte não é exatamente um sacrifício visual, e o banco dele certamente compensa qualquer inconveniência conjugal. As risadas que se seguiram foram como facas cravadas no peito de Helena. Ela sentiu o sangue drenar de seu rosto, suas mãos tremendo imperceptivelmente ao redor da taça de champanhe. Vocês acham que ele a toca? A pergunta veio de uma terceira mulher, Victoria Almeida, conhecida por sua crueldade disfarçada de curiosidade. Digo, deve ser terrível ter que fingir paixão por uma esposa comprada. Tenho certeza de que ela está aprendendo a ganhar seu dinheiro, Carmen respondeu com um sorriso venenoso. Afinal, algumas mercadorias precisam ser testadas antes de serem totalmente pagas, não é? Helena sentiu náusea subir pela garganta. As palavras eram como ácido, queimando sua dignidade, sua autoestima, tudo o que restava de seu orgulho. Ela queria correr, se esconder, desaparecer. Queria gritar para aquelas mulheres que elas não sabiam de nada, que sua situação era mais complexa do que podiam imaginar, mas não conseguia mover as pernas, paralisada pela humilhação. Pelo menos agora sabemos o preço de uma Vasconcelos, Victoria continuou, claramente embriagada pelo próprio veneno. Quem diria que a família mais orgulhosa da cidade venderia a filha única como se fosse gado? As lágrimas arderam nos olhos de Helena, mas ela lutou para contê-las. Não daria àquelas mulheres a satisfação de vê-la chorar. Respirou fundo, tentando encontrar forças para simplesmente sair dali com dignidade, quando uma voz grave e perigosa cortou o ar como uma lâmina. Interessante teoria. Rafael havia aparecido atrás do grupo sem que ninguém percebesse, sua presença imediatamente mudando a dinâmica da conversa. As três mulheres se viraram, claramente constrangidas por terem sido flagradas fofocando. Rafael! Carmen tentou sorrir, mas o resultado foi um trejeito nervoso. Não o vimos chegar? Obviamente. Seus olhos eram chips de gelo enquanto ele as encarava. Caso contrário, tenho certeza de que vocês teriam escolhido um tópico de conversa mais adequado. Nós estávamos apenas... Beatriz começou, mas Rafael a interrompeu com um gesto sutil da mão. Vocês estavam falando sobre minha esposa. Sua voz era baixa, controlada, mas carregada de uma ameaça que fez todas as três mulheres recuarem instintivamente. E pelo que ouvi, demonstrando uma compreensão bastante limitada da situação. Rafael se moveu para ficar ao lado de Helena, sua mão encontrando a dela e entrelaçando os dedos com uma posse que ela nunca havia sentido antes. O calor de seu toque percorreu seu braço como eletricidade. Permitam-me esclarecer algumas coisas, Rafael continuou, sua voz ganhando volume suficiente para atrair a atenção de outros convidados próximos. Helena não é uma mercadoria.
Não foi comprada, vendida ou negociada. Ela é minha esposa e eu me considero o homem mais sortudo deste salão por tê-la ao meu lado. Helena olhou para ele, chocada. Não era isso que eles haviam combinado. Não era assim que as coisas realmente eram entre eles. Mas a convicção em sua voz, a forma como seus olhos brilhavam com algo que parecia perigosamente com um orgulho genuíno, fez seu coração disparar. Rafael, você não precisa, ela sussurrou, mas ele apertou sua mão, silenciosamente pedindo que o deixasse continuar. Helena Vasconcelos Duarte, ele disse, pronunciando cada sílaba como se fosse uma promessa. É a mulher mais inteligente, corajosa e digna que já conheci. Qualquer homem que tivesse a sorte de conquistar seu coração deveria se considerar abençoado pelos deuses. O silêncio ao redor deles era ensurdecedor. Carmen, Beatriz e Victória pareciam ter engolido as próprias línguas, claramente sem saber como reagir à declaração pública inesperada. E quanto aos comentários sobre nossa vida íntima, Rafael continuou, sua voz baixando para um tom quase íntimo, mas ainda audível o suficiente para o pequeno grupo que havia se formado ao redor deles. Posso assegurar-lhes que não há nada de fingido em meus sentimentos por minha esposa, nem em minha gratidão por ela ter escolhido aceitar meu pedido de casamento. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Pedido de casamento, escolhido aceitar, Rafael estava reescrevendo completamente a narrativa de seu relacionamento, transformando um arranjo de negócios em uma história de amor. Mas por quê? Na verdade, Rafael se virou para Helena, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu estômago se contrair. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Para horror e fascínio de Helena, Rafael soltou sua mão e lentamente se ajoelhou ali mesmo no meio do salão de gala, na frente de pelo menos 50 pessoas. O murmúrio de surpresa que se espalhou pelo ambiente foi quase ensurdecedor. Helena, ele disse, sua voz clara e firme, você me fez o homem mais feliz do mundo ao aceitar ser minha esposa. Mas eu nunca lhe dei o pedido de casamento que você merecia. Nunca lhe disse publicamente o quanto você significa para mim. Helena estava congelada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Rafael estava fazendo uma cena dramática no meio de um evento social importante, destruindo sua própria reputação de homem frio e calculista. Tudo para defendê-la? Eu te amo, ele disse. E mesmo sabendo que era mentira, mesmo entendendo que era parte de uma performance para proteger sua dignidade, as palavras atingiram Helena como raios. Amo sua força, sua inteligência, sua capacidade de enfrentar adversidades com graça. Amo a forma como você ilumina qualquer ambiente que entra, como está iluminando minha vida desde que se tornou minha esposa. As lágrimas que Helena havia lutado para conter finalmente escaparam, mas agora por motivos completamente diferentes. Não eram lágrimas de humilhação, mas de uma emoção complexa que ela não conseguia nomear. E se algum dia, Rafael continuou, levantando-se lentamente, alguém questionar nossa união novamente, lembrem-se desta noite. Lembrem-se de que um homem não se ajoelha publicamente por uma mulher que não ama. Um homem não arrasta sua própria reputação para proteger uma esposa que considera apenas um arranjo de negócios. Ele se aproximou de Helena, levantou a mão e gentilmente enxugou uma lágrima de seu rosto. O toque foi tão terno que ela esqueceu momentaneamente onde estavam. Esqueceu que aquilo era uma encenação. Minha esposa, Rafael disse, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse, merece todo respeito e admiração. E qualquer pessoa que discorde disso terá que lidar comigo pessoalmente. O salão explodiu em aplausos. Helena viu Carmen, Beatriz e Victória se afastando discretamente, claramente mortificadas.
Outros convidados se aproximaram para cumprimentá-los, parabenizando Rafael pela declaração romântica e elogiando Helena por sua sorte em ter encontrado um homem tão devotado. Mas Helena mal conseguia processar as congratulações. Tudo que conseguia focar era na sensação da mão de Rafael na sua, no calor que irradiava de seu corpo, na forma como ele continuava a olhá-la como se ela fosse realmente preciosa para ele. Era tudo uma mentira. Tinha que ser. Eles haviam deixado isso claro desde o início. Mas por alguns momentos mágicos, sob as luzes do lustre e cercada pelos aplausos da alta sociedade, Helena permitiu-se fingir que era real. E isso a assustava mais do que qualquer humilhação que pudesse ter sofrido. Os dias seguintes ao evento de gala passaram em uma névoa estranha, de expectativa não dita. Helena se pegava observando Rafael com uma curiosidade nova, tentando decifrar se havia alguma verdade escondida em sua performance daquela noite. Ele, por sua vez, parecia estar evitando-a mais do que o usual, saindo ainda mais cedo para o escritório e voltando depois que ela já havia se recolhido ao quarto. Foi na terça-feira à noite que tudo mudou. Helena acordou com uma dor lancinante no abdômen, tão intensa que a fez dobrar-se sobre si mesma na cama. A princípio, tentou ignorar, pensando que fosse apenas um desconforto passageiro. Mas a dor só piorava, irradiando pelas costas e fazendo-a suar frio. Quando tentou se levantar para buscar um analgésico no banheiro, suas pernas cederam e ela caiu no chão com um baque surdo. «Rafael!» gritou, sua voz ecoando pelo quarto vazio. A dor era tão intensa agora que ela mal conseguia respirar. «Rafael, por favor!» Por longos minutos que pareciam horas, não houve resposta. Helena se arrastou pelo chão em direção à porta, cada movimento enviando ondas de agonia por todo o seu corpo. Estava quase alcançando a maçaneta quando ouviu passos correndo pelo corredor. A porta se abriu violentamente, revelando Rafael em pijama, os cabelos desalinhados, o rosto contorcido de preocupação. Ele deve ter corrido escada abaixo ao ouvir seus gritos. Helena, o que... Ele parou abruptamente ao vê-la no chão, pálida como papel, suor cobrindo sua testa. Em segundos, estava ajoelhado ao seu lado, as mãos percorrendo seu corpo em busca de ferimentos. O que aconteceu? Você caiu? Dor. Helena conseguiu sussurrar entre respirações ofegantes. Muita dor. Aqui. Ela apontou para o abdômen, tentando se concentrar no rosto dele em meio à névoa de agonia. Rafael não hesitou. Pegou-a no colo com uma delicadeza que contrastava com o pânico em seus olhos, carregando-a até a cama. Suas mãos tremiam ligeiramente quando tocou sua testa, verificando se havia febre. «Vou chamar uma ambulância», disse, já se dirigindo ao telefone. «Não». Helena segurou seu braço com a pouca força que tinha. «Por favor, não me deixe sozinha». Algo na vulnerabilidade de sua voz o fez parar. Rafael olhou para ela por um momento, travando uma batalha interna antes de pegar o telefone celular e discar rapidamente. «Dr. Santos, é Rafael Duarte. Preciso que venha à minha casa imediatamente. Minha esposa está com dores abdominais severas. Sim, agora. Obrigado». Ele desligou e voltou para o lado da cama, sentando-se na beirada com cuidado para não perturbá-la. Para surpresa de Helena, ele pegou sua mão, entrelaçando os dedos com os dela. «O médico está vindo», disse suavemente. «Vai ficar tudo bem». Helena assentiu, focando na sensação da mão dele envolvendo a sua. Era estranhamente reconfortante, como uma âncora em meio à tempestade de dor que devastava seu corpo. Ela notou que Rafael não soltou sua mão, mesmo quando ela parou de tremer. «Como você sabia que eu estava gritando?» perguntou quando a dor diminuiu ligeiramente. «Seu quarto fica no andar de cima». Rafael hesitou, olhando para suas mãos entrelaçadas. «Eu não estava no meu quarto. Onde você estava?» «No escritório do térreo».
Sua resposta veio baixa, quase envergonhada. Eu tenho dificuldade para dormir ultimamente. Helena estudou seu perfil na penumbra do quarto. Havia círculos escuros sob seus olhos que ela não notara antes, uma tensão em sua mandíbula que sugeria noites mal dormidas. Por que não consegue dormir? Rafael encontrou seus olhos, e Helena viu algo ali que a deixou sem fôlego. Havia vulnerabilidade em seu olhar, uma fragilidade que ele normalmente escondia tão bem. Porque às vezes eu me pergunto se tomei a decisão certa, admitiu, sua voz pouco mais que um sussurro. Antes que Helena pudesse perguntar o que ele queria dizer, a campainha tocou. Rafael se levantou relutantemente, soltando sua mão. Deve ser o Dr. Santos. O médico, um homem de cabelos grisalhos e maneiras gentis, examinou Helena minuciosamente. Após uma série de perguntas e testes, seu diagnóstico foi uma apendicite inicial, dolorosa, mas não grave o suficiente para necessitar cirurgia imediata. Repouso absoluto por alguns dias, prescreveu, entregando receitas para analgésicos e anti-inflamatórios. E muito cuidado, se a dor piorar ou houver febre, me liguem imediatamente. Depois que o médico saiu, Rafael voltou ao quarto com os medicamentos e um copo d'água. Helena esperava que ele simplesmente deixasse tudo na mesinha de cabeceira e se retirasse, como faria normalmente. Em vez disso, ele sentou-se na cama novamente. Precisa tomar isso agora, disse, estendendo os comprimidos. Helena tentou se sentar sozinha, mas a dor ainda era intensa. Sem dizer uma palavra, Rafael deslizou cuidadosamente um braço por trás de suas costas, ajudando-a a se apoiar contra ele. A intimidade da posição fez o coração dela acelerar. "Consegue engolir?" perguntou, oferecendo o copo d'água. Helena assentiu, mas suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o copo. Rafael colocou as próprias mãos ao redor das dela, estabilizando o copo enquanto ela bebia. O toque era gentil, cuidadoso, completamente diferente da frieza formal que sempre mantivera. "Melhor?" perguntou quando ela terminou. "Sim." Helena se recostou nos travesseiros, mas Rafael não se afastou imediatamente. Permaneceu ali, estudando seu rosto na luz suave do abajur. "Você me assustou", admitiu de repente. "Assustei? Quando ouvi você gritando." Rafael passou uma mão pelos cabelos, desordenando-os ainda mais. "Por um momento pensei que algo terrível tinha acontecido. E isso te incomodaria?" A pergunta saiu antes que Helena pudesse se impedir. Rafael a encarou por longos segundos, algo complexo passando por seus olhos. "Mais do que deveria", disse finalmente. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão diferente. Não a tensão hostil que sempre havia entre eles, mas algo mais quente, mais perigoso. "Rafael", Helena começou hesitantemente. "Aquela noite no evento de gala. Por que você fez aquilo? Por que me defendeu daquele jeito?" Ele desviou o olhar, fixando-se nas próprias mãos. "Porque você não merecia ser humilhada. Mas você arriscou sua própria reputação, fez uma cena pública." Helena tocou sua mão levemente. "Por quê?" Rafael permaneceu em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele simplesmente não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. "Porque talvez", disse lentamente, "eu esteja começando a perceber que você não é apenas uma responsabilidade que aceitei. Talvez você seja mais importante para mim do que eu me permiti admitir." O coração de Helena parou. "O que isso significa?" Rafael finalmente encontrou seus olhos novamente e ela viu medo ali. Medo de ser vulnerável, medo de admitir sentimentos que não planejara ter. "Significa que quando eu a vi naquele chão, com dor, a única coisa em que consegui pensar
Foi em como eu não poderia suportar perdê-la. As palavras pairaram no ar entre eles como uma confissão perigosa. Helena sentiu lágrimas surgirem em seus olhos, não de dor física, mas de algo muito mais complexo. Rafael, não diga nada. Ele a interrompeu suavemente. Por favor, deixe-me apenas cuidar de você esta noite. Sem perguntas, sem análises, apenas deixe-me ficar aqui. Helena assentiu, incapaz de confiar em sua própria voz. Rafael se acomodou na poltrona ao lado da cama, mas ela estendeu a mão em sua direção. Fique mais perto, sussurrou. Após uma hesitação, Rafael subiu na cama cuidadosamente, deitando-se por cima da colcha ao lado dela. Helena se virou ligeiramente, encostando a cabeça em seu ombro. Sentiu-o tensionar momentaneamente antes de relaxar, seu braço se fechando ao redor dela com uma proteção instintiva. Obrigada, ela murmurou contra seu peito. Por quê? Por cuidar de mim, por ficar. Rafael beijou delicadamente o topo de sua cabeça, um gesto tão terno que fez novas lágrimas escorrerem pelas bochechas dela. Sempre, ele sussurrou, sempre vou cuidar de você. E pela primeira vez, desde que se casaram, Helena acreditou nele. Helena se recuperou da apendicite aos poucos, mas os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil na dinâmica entre ela e Rafael. Ele continuava mantendo certa distância durante o dia, mas suas defesas pareciam ter algumas rachaduras. Pequenos gestos de cuidado apareciam inesperadamente. Uma xícara de chá deixada em sua mesa de leitura, travesseiros extras arrumados em sua poltrona favorita, suas flores preferidas aparecendo misteriosamente em vasos pela casa. Foi durante uma manhã de quinta-feira, 3 semanas após sua recuperação, que Helena fez uma descoberta que mudaria tudo. Rafael havia saído para uma reunião de negócios que duraria o dia todo. Helena, entediada e ainda um pouco fraca, decidiu explorar partes da mansão que nunca havia visitado. Foi assim que acabou no escritório particular dele no térreo, um ambiente masculino decorado com móveis de mogno escuro e estantes repletas de livros técnicos e literários. Não estava bisbilhotando, pelo menos não intencionalmente. Havia derrubado um livro da mesa e, ao pegá-lo, notou que um papel havia escorregado de entre as páginas. Era uma carta manuscrita, a tinta azul contrastando com o papel creme de qualidade. Sem pensar, seus olhos capturam as primeiras linhas antes que pudesse se deter. Meu querido Rafael, se você está lendo isso, significa que descobriu a verdade sobre Alberto Vasconcelos. O coração de Helena disparou. Com as mãos tremendo, ela desdobrou completamente a carta, reconhecendo a letra elegante de Rafael. Meu querido Rafael, se você está lendo isso, significa que descobriu a verdade sobre Alberto Vasconcelos e a situação desesperadora em que ele se encontra. Como seu advogado e amigo, devo aconselhá-lo contra qualquer envolvimento neste caso. As irregularidades documentais que descobrimos são graves o suficiente para resultar em prisão, e não há forma legal de protegê-lo sem comprometer sua própria empresa. Sei que você se sente obrigado a ajudar por causa da amizade antiga com a família Vasconcelos, mas Alberto cavou sua própria cova. A filha dele, Helena, é jovem e inteligente. Ela encontrará seu caminho sem que você precise se sacrificar. O casamento que ele propôs é uma chantagem emocional disfarçada. Ele sabe que você nunca permitirá que uma família inocente seja destruída por seus erros, especialmente conhecendo sua natureza protetora. Mas casar-se com uma mulher que você não ama, forçá-la a uma vida que ela não escolheu, não é a solução. Se você insistir em prosseguir com este plano, faça-o sabendo que está salvando não apenas os negócios de Alberto, mas também sua liberdade. As provas que temos são suficientes para mantê-lo na prisão por anos.
Você seria o único com poder para não revelar essas evidências. Pense bem, meu amigo. Alguns salvamentos custam muito caro. Com preocupação, Dr. Henrique Martins. Helena deixou a carta cair, suas pernas cedendo até que ela se viu sentada na poltrona de couro de Rafael. A realidade a atingiu como uma avalanche. Rafael não havia forçado nada. Ele não era o vilão dessa história. Ele era o herói silencioso que sacrificara sua própria felicidade para salvar não apenas a empresa de seu pai, mas também sua liberdade. Seu pai estava sendo chantageado e Rafael era a única pessoa com poder para protegê-lo. O casamento não havia sido uma imposição de Rafael, havia sido um ato de misericórdia. Ele se casara com uma mulher que o odiava para salvar um homem que nem sequer tinha coragem de confessar a verdade à própria filha. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena antes mesmo que ela percebesse. Toda a raiva, todo o ressentimento que carregara por meses desmoronou, substituído por uma dor profunda e uma culpa avassaladora. Ela havia passado todo esse tempo vendo Rafael como seu carrasco, quando na verdade ele era seu protetor. Helena! Ela ergueu os olhos encontrando Rafael parado na soleira da porta. Sua reunião havia terminado mais cedo, e ele a encontrara em seu escritório, segurando a carta que revelava todos os seus segredos. Por longos segundos, eles se entreolharam em silêncio. Rafael viu a carta em suas mãos e algo em sua expressão se despedaçou. Você leu? Não foi uma pergunta. Helena assentiu, incapaz de confiar em sua voz. Rafael se aproximou lentamente, como se temesse assustá-la. Quando chegou perto o suficiente, ajoelhou-se diante da poltrona onde ela estava sentada, colocando as mãos nos braços do móvel, encerrando-a suavemente. Eu posso explicar, começou, mas Helena o interrompeu. Você salvou meu pai. Sua voz saiu rouca de emoção. Ele ia ser preso e você o salvou. Helena. E me deixou pensar que você era um monstro. As lágrimas escorriam livremente agora. Todo esse tempo me deixou acreditar que você tinha nos chantageado, nos forçado a isso. Rafael baixou a cabeça, incapaz de encontrar seus olhos. Era melhor assim. Melhor? Helena se inclinou para a frente, forçando-o a olhá-la. Melhor que eu o odiasse? Melhor que eu o visse como meu inimigo? Sim. A resposta veio firme, apesar da dor visível em seus olhos. Porque se você soubesse a verdade, se sentiria obrigada a ser grata. E você não deveria viver sua vida sendo grata por um casamento que não escolheu. Então, você preferiu que eu o odiasse? Preferi que você fosse livre. Rafael tocou gentilmente seu rosto, enxugando uma lágrima, mesmo que isso significasse que eu seria seu inimigo. Helena fechou os olhos, apoiando-se no toque dele. Todas as peças do quebra-cabeças finalmente se encaixavam. A frieza, a distância, a insistência em manter tudo em termos puramente contratuais, tudo havia sido para protegê-la de sentir-se em dívida com ele. Por que você fez isso? Perguntou, abrindo os olhos para encontrar os dele. Porque eu conheci seu pai quando tinha 20 anos. Ele me deu minha primeira oportunidade nos negócios. Acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Rafael se sentou no chão diante dela, ainda segurando seu rosto. E porque quando descobri que você existia, quando vi sua foto no escritório dele, percebi que não poderia permitir que uma pessoa inocente pagasse pelos erros que ela não cometera. Você nem me conhecia. Não precisava conhecer para saber que você não merecia ter sua vida destruída. Helena estudou seu rosto, vendo-o verdadeiramente pela primeira vez. Não era o homem frio e calculista que imaginara. Era alguém que carregava o peso de proteger outros às custas de sua própria felicidade. E a mulher que você amava, a noiva que morreu... Rafael engoliu em seco. Eu prometi a ela, antes de morrer, que nunca me casaria por conveniência.
que nunca transformaria nossa memória em algo banal. Mas você quebrou essa promessa. Quebrei. Sua voz estava carregada de culpa, e todos os dias me pergunto se ela me perdoaria por isso. Helena sentiu seu coração se partir. Rafael não havia apenas sacrificado sua liberdade por sua família. Havia traído a memória da mulher que amara para proteger pessoas que nem sequer conhecia bem. Rafael, ela disse suavemente, você acha que ela quereria que você deixasse pessoas inocentes sofrerem para manter uma promessa? Eu não sei, admitiu, sua voz quebrando ligeiramente. Eu realmente não sei. Helena deslizou da poltrona para o chão, ficando na altura dele. Sem pensar, abraçou-o, sentindo-o tensionar antes de relaxar completamente. Seus braços se fechando ao redor dela como se ela fosse uma tábua de salvação. Ela te perdoaria, Helena sussurrou contra seu ombro. Qualquer pessoa que te amasse de verdade te perdoaria por salvar uma família. Rafael a apertou mais forte, enterrando o rosto em seus cabelos. Eu sinto muito, murmurou. Sinto muito por ter destruído sua vida. Sinto muito por ter feito você me odiar. Sinto muito por não conseguir ser o marido que você merece. Pare! Helena se afastou o suficiente para olhá-lo nos olhos. Você não destruiu minha vida. Você a salvou. E eu não te odeio. Não? Não. Ela tocou seu rosto, maravilhando-se com a vulnerabilidade que via ali. Como posso odiar alguém que sacrificou tudo para proteger minha família? Helena, e você é o marido que eu mereço, ela continuou, surpresa com a convicção em sua própria voz. Você é gentil, protetor, altruísta. Qualquer mulher seria sortuda em ter seu amor. Mas eu não posso te amar, Rafael disse, sua voz cheia de agonia. Não da forma que você merece. Meu coração está machucado, Helena terminou. Eu entendo, mas corações machucados podem sarar, Rafael, se você deixar. Eles permaneceram assim, ajoelhados no chão do escritório, segurando um ao outro em meio aos destroços de todas as mentiras e mal-entendidos que haviam construído entre eles. Pela primeira vez desde que se casaram, Helena olhava para Rafael e via não um estranho frio, mas um homem ferido que havia sacrificado sua própria felicidade para proteger a dela. E pela primeira vez, desde que sua noiva morrera, Rafael permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, fosse possível amar novamente. O silêncio que se seguiu à descoberta da carta durou 3 dias. Não era o silêncio hostil do início de seu casamento, mas algo completamente diferente, carregado de uma consciência nova, de possibilidades inexploradas, pairando no ar como promessas não ditas. Helena se pegava observando Rafael com outros olhos, notando detalhes que antes passavam despercebidos. Como ele sempre se certificava de que ela tivesse terminado de comer antes de se levantar da mesa. Como seus olhos a procuravam instintivamente sempre que entrava em um cômodo, como sua voz se suavizava imperceptivelmente quando se dirigia a ela. Rafael, por sua vez, parecia estar travando uma batalha interna. Helena o flagrava olhando-a quando pensava que ela não estava percebendo. Uma expressão quase dolorosa estampada no rosto, como se estivesse lutando contra algo dentro de si mesmo. Foi na manhã de domingo que Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Acordou determinada, com uma clareza que não sentia há meses. Passou horas se arrumando, escolhendo um vestido azul claro que realçava seus olhos e fazia sua pele brilhar. Penteou os cabelos em ondas suaves que caíam pelos ombros. Aplicou uma maquiagem sutil, mas cuidadosa. Queria estar bonita para o que planejava fazer. Encontrou Rafael na biblioteca, como sempre aos domingos, lendo jornais financeiros com uma xícara de café ao lado.
Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e ela viu sua expressão mudar sutilmente ao notar sua aparência cuidadosa. "Boa tarde", disse, fechando o jornal. "Você está diferente hoje." Helena sorriu, caminhando até ficar diante da mesa dele. "Rafael, precisamos conversar." Algo em seu tom fez ele se endireitar na cadeira, uma tensão defensiva percorrendo seu corpo. "Sobre o quê?" "Sobre nós." Helena respirou fundo, reunindo coragem. "Sobre o que aconteceu quando descobri a carta, sobre o que isso significa." "Helena..." Rafael começou, mas ela ergueu a mão, interrompendo-o. "Por favor, me deixe falar primeiro." Ela se sentou na cadeira em frente a ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Há 3 dias descobri que o homem com quem me casei não é quem eu pensava que fosse. Descobri que você não é meu carrasco. Você é meu protetor. Que não me comprou, me salvou." Rafael desviou o olhar, claramente desconfortável com a direção da conversa. "Isso não muda nada." "Muda tudo." Helena se levantou abruptamente, contornando a mesa para ficar mais perto dele. "Muda tudo, porque agora eu vejo você de verdade. E o que vejo é um homem que sacrificou sua própria felicidade para salvar uma família de estranhos. Um homem que carrega o peso de proteger outros sem pedir nada em troca." "Helena, pare." Rafael também se levantou, criando distância entre eles. "Você está confundindo gratidão com outra coisa." "Estou?" Helena deu um passo em sua direção, determinada a não deixá-lo escapar desta conversa. "Então me explique por que meu coração dispara toda vez que você entra no quarto. Me explique por que não consigo parar de pensar no jeito que você me segurou quando eu estava doente, como se eu fosse preciosa para você. Você é preciosa para mim." A confissão escapou antes que ele pudesse se conter, carregada de uma intensidade que fez o ar entre eles parecer eletrificado. "Sou?" Helena se aproximou mais, seus olhos buscando os dele. "Então por que está fugindo de mim?" Rafael passou as mãos pelos cabelos, frustração evidente em cada linha de seu corpo. "Porque isso é perigoso, Helena. Porque se eu deixar isso acontecer, se eu permitir que esses sentimentos cresçam, não haverá volta. E você merece escolher livremente, sem se sentir obrigada por gratidão ou circunstâncias." "E se eu já escolhi?" A pergunta saiu baixa, vulnerável. Rafael congelou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez Helena se arrepiar. "O que você está dizendo?" Helena respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. "Estou dizendo que quero renovar nossos votos de casamento. Desta vez por amor, não por obrigação." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael a encarava como se ela tivesse dito algo impossível, sua expressão alternando entre esperança e terror. "Helena, você não pode estar falando sério. Estou completamente séria." Ela deu mais um passo, agora tão perto que conseguia sentir o calor emanando de seu corpo. "Quero me casar com você de novo, Rafael. Desta vez porque escolho você, não porque fui forçada a isso." "Você não me ama", Rafael disse, mas sua voz estava vacilante, como se estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. "Não?" Helena sorriu suavemente, erguendo a mão para tocar seu rosto. "Então, me explique por que sinto que meu mundo faz mais sentido quando você está por perto. Por que me sinto segura pela primeira vez em meses sempre que você olha para mim." Rafael fechou os olhos, apoiando-se no toque dela como um homem sedento apoiando-se na água. "Helena, me explique por que, quando você me defendeu naquela noite de gala, quando me segurou nos braços, senti como se finalmente estivesse em casa." "Pare!" Rafael sussurrou, mas não se afastou de seu toque. "E me explique." Helena continuou, sua voz ficando mais baixa, mais íntima. "Porque toda vez que você me olha,
Sinto como se pudesse me apaixonar perdidamente por você. Os olhos de Rafael se abriram, encontrando os dela com uma vulnerabilidade crua que fez o coração de Helena se apertar. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Helena se aproximou ainda mais, seus corpos quase se tocando. Estou dizendo que quero aprender a amar você. Quero descobrir quem você é quando não está se escondendo atrás de máscaras de proteção. Quero conhecer o homem que se sacrificou por minha família, que cuidou de mim quando estava doente, que me defendeu quando nem mesmo eu mesma conseguia me defender. Helena, eu não posso... Rafael começou, mas ela o interrompeu colocando um dedo sobre seus lábios. Você pode, nós podemos. Ela retirou o dedo, mas não se afastou. Não estou pedindo que você esqueça sua noiva ou que negue sua dor. Estou pedindo que me dê uma chance de mostrar que é possível amar novamente sem desrespeitar o que você viveu antes. Rafael estudou seu rosto por longos momentos, e Helena viu a batalha épica acontecendo atrás de seus olhos. Medo lutando contra esperança, culpa contra desejo, proteção contra vulnerabilidade. E se eu te machucar? Perguntou finalmente, sua voz rouca de emoção. E se eu te machucar? Helena devolveu a pergunta. E se descobrirmos que não somos compatíveis? E se isso for um erro terrível? Então, pelo menos será nosso erro, Rafael disse, e Helena viu o momento exato em que suas defesas começaram a cair. Exatamente. Ela sorriu, sentindo lágrimas de alívio surgirem em seus olhos. Será nossa escolha, nossa tentativa, nosso amor, se conseguirmos construí-lo. Rafael ergueu as mãos enquadrando o rosto dela com uma delicadeza reverente. Você tem certeza? Porque se começarmos isso, se eu permitir que esses sentimentos cresçam, não vou conseguir fingir que são apenas gratidão ou conveniência. Eu não quero que você finja. Helena cobriu as mãos dele com as suas. Quero que você seja real comigo, vulnerável comigo. Quero conhecer o Rafael que existe por trás de todas as proteções. Ele está machucado, Rafael advertiu, quebrado em alguns lugares. Eu também estou, Helena admitiu, mas talvez possamos ajudar um ao outro a sarar. Por um longo momento, eles permaneceram assim, segurando um ao outro no limiar de algo novo e aterrizante. Então, lentamente, Rafael inclinou a cabeça em direção a dela. Helena, sussurrou, seu nome uma promessa e uma pergunta. Sim, ela respondeu, entendendo exatamente o que ele estava pedindo. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro se reorganizasse. Não foi o beijo performático da noite de gala, nem algo desesperado ou urgente. Foi suave, tentativo, cheio de promessas não ditas e possibilidades infinitas. Foi o primeiro beijo real de seu casamento, dado e recebido livremente, sem coerção ou obrigação. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela, respirando pesadamente. Você tem certeza? Perguntou uma última vez. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, Helena respondeu, selando a resposta com outro beijo suave. E ali, na biblioteca silenciosa de uma manhã de domingo, começou a verdadeira história de amor entre Helena e Rafael Duarte. 3 anos depois, a luz dourada do entardecer filtrava pelas cortinas de linho da nova casa no campo, criando padrões dançantes sobre as paredes pintadas de creme. Helena estava sentada na varanda dos fundos, observando Rafael brincar com Miguel no jardim. Seu filho de 2 anos corria entre as margaridas com a energia incansável da infância, seus cabelos escuros, herança paterna, brilhando sob o sol poente. A casa era tão diferente da mansão imponente onde haviam começado sua jornada. Menor, mais aconchegante, escolhida a dedo por eles dois, depois de longos meses procurando o lugar perfeito para criar uma família.
Aqui não havia formalidades, não havia a frieza dos móveis antigos ou o peso de expectativas sociais. Era simplesmente um lar. Mamãe, olha! Miguel gritou, correndo em direção à varanda com um punhado de flores amarelas. Peguei para você! Helena sorriu, aceitando o buquê improvisado de dentes de leão com a solenidade que merecia. Estão lindas, meu amor. Vamos colocá-las na água? Rafael se aproximou, limpando a terra das mãos em uma toalha. Ainda era o homem imponente que conhecera anos atrás, mas agora seus olhos carregavam uma paz que não existia antes. As linhas ao redor de seus olhos vinham do riso frequente, não da tensão constante que costumava carregar. Ele tem talento para jardinagem, Rafael disse, beijando Helena suavemente antes de se sentar ao lado dela na cadeira de balanço que haviam comprado juntos. Já arrancou metade do canteiro das margaridas. Ele está explorando. Helena riu, passando a mão pelos cabelos do filho, que se acomodara no colo dela. Como o pai dele costumava fazer nos negócios. Costumava? Rafael arqueou uma sobrancelha, brincalhão. Ainda faço, obrigado. Só escolho batalhas que me permitam voltar para casa a tempo do jantar. Era verdade. Após o casamento verdadeiro, a cerimônia íntima que haviam feito, 1 ano depois da primeira conversa na biblioteca, Rafael havia reestruturado completamente sua vida profissional. Ainda era bem-sucedido, ainda cuidava dos negócios com a mesma competência de antes, mas agora havia prioridades mais importantes que contratos e investimentos. Miguel bocejou, aconchegando-se melhor no colo da mãe. O dia no jardim havia sido longo e produtivo, pelo menos do ponto de vista de uma criança de 2 anos. Alguém está cansado, Helena murmurou, beijando o topo da cabecinha escura. História antes de dormir? Rafael perguntou, estendendo os braços para receber o filho. A do príncipe e a princesa, Miguel respondeu animadamente, mesmo com os olhos já pesados de sono. Helena e Rafael trocaram um olhar divertido. Era a história favorita de Miguel, uma versão muito editada de como os pais se conheceram. Na versão infantil, um príncipe corajoso salvar uma princesa de um dragão terrível, e eles viveram felizes para sempre. Um dia, quando ele fosse mais velho, talvez soubessem como contar a versão real. Sobre sacrifício, redenção e como o amor às vezes nasce nos lugares mais inesperados. Vou levá-lo, Rafael disse, pegando Miguel no colo. Você fica aqui e relaxa um pouco. Helena observou os dois sumirem no interior da casa, ouvindo o som abafado da voz grave de Rafael, contando a história com todas as vozes dramáticas que Miguel tanto amava. Ainda era difícil acreditar que aquele homem que derretia completamente na presença do filho era o mesmo que ela havia conhecido como frio e distante. Pegou o diário que mantinha na mesa lateral da varanda e abriu na página em branco. Era um hábito que desenvolvera nos últimos anos, registrar momentos, reflexões, a jornada extraordinária que havia sido transformar um casamento de conveniência em uma história de amor verdadeiro. 3 anos, escreveu com caligrafia cuidadosa, desde o dia em que finalmente nos casamos por amor. Às vezes, ainda acordo esperando descobrir que foi tudo um sonho, que o homem que me ama, que ri das minhas piadas ruins, que chora quando Miguel dá os primeiros passos, é realmente o mesmo Rafael Duarte que me causava arrepios de nervosismo só de estar no mesmo cômodo. Pausou, olhando para o jardim onde as flores que haviam plantado juntos floresciam em tons de rosa e laranja. Cada canteiro contava uma história. As rosas vermelhas plantadas no primeiro ano de casamento verdadeiro, os girassóis que marcaram o nascimento de Miguel, as lavandas que Rafael havia escolhido porque sabia que ela amava o aroma. Ele ainda tem pesadelos às vezes, continuou escrevendo. Sobre Helena, sobre o acidente, sobre a culpa que carrega por ter aprendido a amar novamente.
Mas agora, quando acorda assustado, não precisa enfrentar a escuridão sozinho. Está aprendendo que é possível honrar um primeiro amor sem negar a si mesmo a chance de um segundo. A porta se abriu suavemente e Rafael emergiu na varanda, movendo-se silenciosamente para não acordar Miguel. Dormiu antes mesmo de eu terminar a história, sussurrou, se aproximando de Helena por trás e massageando suavemente seus ombros. Ele teve um dia e tanto, Helena murmurou, apoiando-se no toque dele. Nós todos tivemos. Do que você está escrevendo? Rafael perguntou, beijando o topo de sua cabeça. Sobre nós, sobre como chegamos até aqui. Helena fechou o diário e se virou para encará-lo. Você se arrepende de alguma coisa? Era uma pergunta que faziam um ao outro periodicamente, uma verificação silenciosa de que estavam seguindo o caminho certo juntos. Rafael se sentou na beirada da cadeira dela, pegando suas mãos entre as suas. Arrependo-me de ter demorado tanto para deixar você entrar, disse honestamente. Arrependo-me de quase ter perdido isso por medo. E eu me arrependo de ter te julgado tão mal no início, Helena admitiu. De ter desperdiçado tanto tempo te odiando quando poderia ter te conhecido. Mas não nos arrependemos da jornada, Rafael disse, ecoando palavras que haviam se tornado um mantra entre eles. Não nos arrependemos da jornada, Helena concordou sorrindo. Rafael se inclinou para beijá-la. E mesmo após 3 anos juntos, Helena ainda sentia aquela onda de surpresa e gratidão por ter o direito de beijar este homem, de amá-lo livremente, de ser amada por ele em troca. Sabe, Rafael murmurou contra seus lábios, ainda tenho aquela carta. Que carta? A carta do Dr. Martins, a que você encontrou no meu escritório. Rafael se afastou ligeiramente para olhá-la nos olhos. Guardei porque ela me lembra do pior e do melhor dia da minha vida. Como assim? O pior porque foi o dia em que percebi que teria que quebrar minha promessa a Helena. E o melhor porque foi o dia em que, sem saber, tomei a decisão que me trouxe você. Helena sentiu lágrimas surgirem em seus olhos. Mesmo depois de todo esse tempo, Rafael ainda conseguia surpreendê-la com a profundidade de seus sentimentos. Ela te perdoou, Helena disse suavemente. Helena, tenho certeza de que ela te perdoou por encontrar o amor novamente. Eu sei, Rafael sorriu, uma expressão de paz atravessando seu rosto. Sonhei com ela na noite em que Miguel nasceu. Ela estava sorrindo, dizendo que estava orgulhosa da família que construímos. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu que escurecia. O ar estava perfumado com jasmim e o aroma das rosas que Rafael havia plantado especialmente para ela. O que você acha que vai escrever no diário hoje? Rafael perguntou eventualmente. Helena sorriu, já sabendo exatamente quais palavras capturariam este momento perfeito. Que às vezes o destino nos força a viver o que o coração ainda não entende. Que um contrato pode nos prender, mas só o amor verdadeiro pode nos libertar. E que os melhores finais felizes são aqueles que começam com as piores circunstâncias. E que ainda me apaixono por você todos os dias. Só que agora é uma escolha consciente, não um acidente feliz. Rafael riu, o som rico e quente enchendo o ar noturno. Eu te amo, Helena Vasconcelos Duarte. E eu te amo, Rafael Duarte, para sempre. Enquanto se beijavam sob as estrelas, com o som suave da respiração de Miguel ecoando pela casa e o perfume de suas flores enchendo o ar, Helena soube que havia encontrado algo mais precioso que qualquer conto de fadas. Havia encontrado um amor real, construído sobre bases sólidas de escolha, perdão e coragem. 3 anos atrás, ela havia sido forçada a se casar com um estranho. Esta noite, adormecia nos braços do amor de sua vida, sabendo que alguns dos melhores destinos começam com os piores começos.